Meus amigos, minhas amigas, hoje, 29 de novembro de 2024, mais uma live de Leite Matos, o arquivo da história. Que nos seja permitido iniciar esta live falando sobre as variáveis básicas que norteiam nossa vida pública. Primeiro, defender com intransigência a soberania nacional. Defender com intransigência que a Constituição, que a lei maior do Estado seja respeitada. Para isso, temos que preservar o nosso Estado de Direito. Entendo que dentro do pragmatismo dos nossos ideais, educação é a variável básica para qualquer avanço. Como não lembrar da educação do Brasil do governo de Juscelino Kubitschek? Como não lembrar da educação no Brasil nos nossos 50 anos para trás? Hoje, a preocupação maior do povo brasileiro é com a educação de seus filhos. E defendemos uma educação séria e que esteja ao alcance dos brasileiros. Quando eu falo que nós temos que defender com intransigência a soberania nacional e a Constituição Federal, é porque o povo brasileiro espera aquilo que é de mais sagrado para um Estado democrático, que é a liberdade, a livre difusão das ideias, que todos têm o direito de exteriorizar aquilo que pensa. E para isso, não podemos deixar de encarar tudo isso que está acontecendo no Brasil, para trazer esperança, para dizer que nós não vamos deixar de exteriorizar livremente aquilo que nós pensamos e tudo que é ideal para o povo brasileiro. Eu tenho viajado muito, tanto viajei muito na minha profissão de advogado criminalista, como viajo também para conhecer a economia das regiões. Lembro perfeitamente que no século passado tivemos uma reunião na casa do então deputado Aristeu Almeida, exatamente no ano de 1974. E essa reunião teve como carro-chefe ouvirmos o economista do século passado, Dr. Rômulo Almeida. E ele dizia que era fundamental para o conhecimento se conhecer as regiões. E na época ele me dizia, quando a gente chega em uma cidade, seja metrópole, seja uma cidade pequena, seja no sertão da Bahia, de Pernambuco, de onde quer que seja, nós temos que procurar saber como vivem
com a economia da região, a produção do leite, a produção do gado. E não esqueça sempre de perguntar como vivem as mulheres da região. Exatamente aquela reunião com o Dr. Rômulo Almeida, para mim, foi uma aula. E passei a sempre que chego nos lugares, procurar saber esses princípios básicos da vida, seja da metrópole, como seja também do sertão de Pernambuco. Aliás, já fiz isso também no exterior. Lembro perfeitamente que eu viajava a Portugal com o professor José Augusto Guimarães, e lá nós fomos almoçar em um restaurante na cidade do Porto. E lá eu perguntei, seguindo os ensinamentos do grande economista Rômulo Almeida, perguntei como é que vive, como é que está a economia da cidade do Porto. E aí fui informado, aqui se trabalha muito com couro, se faz bolsas, sapatos, tudo de couro. É a economia, carro-chefe da cidade do Porto é o couro. E aí eu perguntei, e como é que sobrevivem as crianças? O maître do restaurante me respondeu, nas escolas. E eu indaguei, e as mulheres? E me respondeu o mestre do restaurante, depois da Revolução dos Cravos, tudo mudou aqui em Portugal. Porque fui analisar a resposta do maître do restaurante da cidade do Porto. Porque depois da Revolução dos Cravos, tudo mudou. Porque a cultura de Portugal, até antes da Revolução dos Cravos, era a cultura do varão, da predominância do varão. E a partir da Revolução dos Cravos, a mulher teve um espaço maior em Portugal, e daí nós vamos observar a necessidade do espaço que as mulheres têm que penetrar, não só em Portugal, como disse o Humberto, depois da Revolução dos Cravos, mas também em toda a sociedade. Meus amigos, minhas amigas, lembro perfeitamente de que nos anos 30, após a Revolução comandada na época por Getúlio Vargas, e que eu poderia, relembrando a história, como começa a Revolução de 30. A Revolução de 30, Getúlio Vargas disputou a eleição com Júlio Prestes. E Júlio Prestes ganhou a eleição. E o vice-presidente da República de Getúlio Vargas era João Pessoa, que tinha sido governador da Paraíba. E João Pessoa foi assassinado. Logo em seguida, a eleição de 1930, que foi ganha por Júlio Prestes. E após a morte de João Pessoa,
muito se especulava por que foi assassinado João Pessoa. Alguns diziam que ele foi assassinado em represália, ele ser o vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Outros diziam que João Pessoa foi assassinado porque era um grande namorador. E um cidadão admoestado por esse ímpeto de galanteador de João Pessoa, o teria assassinado. O que importa é que logo após a morte de João Pessoa, foi deflagrada a Revolução de 1930, onde os tenentes do Exército tiveram uma participação muito grande da Revolução de 30. Daí, Getúlio Vargas assume o poder. Em 1932 acontece o movimento constitucionalista, que foi chamado Movimento Constitucionalista de 1932, que começou em São Paulo e logo chegou a Minas Gerais. Daí, Getúlio Vargas assume o compromisso de promulgar a Constituição de 1934. Essa Constituição, a história mostra que foi a menor Constituição que menos tempo prevaleceu. Foi essa Constituição de 1934. No dia 10 de novembro, sempre mês de novembro e mês de agosto no Brasil, 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas outorgou à nação a Constituição do Estado Novo, que foi a Constituição de 1937. Naquela época, a grande sensação de tristeza do povo foi que essa Constituição não teve a vontade popular. Foi uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta à nação, onde Getúlio Vargas seria ou foi o ditador do Brasil. Só que, nesse mesmo dia, Getúlio Vargas, para calar, Getúlio Vargas, com ímpeto de oferecer alguma coisa ao trabalhador brasileiro, publicou também o início da consolidação das leis do trabalho, a CLT, que só no governo Temer houve uma emenda, ou melhor, uma reformulação da CLT, quando o Temer entendia ser necessário que o povo brasileiro, para ter mais empregos, teria que ter uma mudança na consolidação das leis do trabalho. Essa Constituição de 1937 esteve em vigor até 1945, quando houve uma Assembleia Nacional Constituinte
que tinha como objetivo, doutora Lidiane Brandão, escrever uma nova Constituição para o Brasil. E a Bahia, na Assembleia Constituinte de 1945, foi privilegiada. Por que a Bahia foi privilegiada, professora Carla Cris? Porque os maiores constituintes de 1945 foram baianos. Jorge Amado, Carlos Marighella e Domingos Leonelli, pai do nosso presidente do PSB da Bahia, Domingos Leonelli. Esses constituintes todos tiveram nota 10. E os princípios de seus ideais fazem falta até hoje na política do nosso país. Daí começa a vigorar a Constituição de 1945. E essa Constituição de 1945, respeitada, foi interrompida com o movimento militar de 1964. Naquela época, a gente lembra que a Constituição, que vigorava a Constituição de 45, e esse movimento militar deu início a uma fase onde os brasileiros tiveram a oportunidade de ver esse país ser governado por militares. Mas a gente não pode esquecer que, na realidade, esse movimento militar de 64, na realidade, começou com a renúncia de Jânio Quadros, que era presidente do Brasil, e renuncia quando tinha apenas 7 meses de governo, renuncia à presidência da República. Na época, o vice-presidente de Jânio Quadros era o ex-ministro de Getúlio Vargas, ministro do Trabalho, João Goulart, que na época estava na China quando houve a renúncia. Daí, doutora Lidiane Brandão, ao ser aceita pela Câmara dos Deputados a renúncia de Jânio Quadros, assumiu o presidente da Câmara, que era Ranieri Mazzilli, e foi que assumiu a presidência da República. E daí veio um movimento parlamentarista no Brasil, aonde foi criado a República Federativa Parlamentarista, que tinha como presidente o falecido João Goulart. Já estou recebendo sinalização que não está comportando mais a continuação da live. E eu deixo para falar na outra live sobre política, que nós vamos fazer amanhã, vamos gravar amanhã, sobre o que aconteceu no Brasil a partir da renúncia de Jânio Quadros até quando o tempo for permitido
pela tecnologia. Muito obrigado a todos, desejo um grande final de semana e dizer que Leite Matos, Arquivo da História, volta amanhã.